Você já acordou sem conseguir mover o corpo, mas com a certeza absoluta de que tinha alguém no seu quarto? Eu tinha 15 anos, estava sozinho em casa, e o que aconteceu naquela tarde, eu nunca consigo explicar completamente. Nem a ciência consegue. Esse vídeo é sobre isso, sobre o que eu vivi, o que a neurologia diz, o que a Bíblia fala sobre isso, e o que outra coisa pode ter acontecido. Antes de eu contar o que aconteceu, deixa eu te contextualizar. Eu tenho paralisia do sono desde adolescente. Se você não sabe o que é isso, é basicamente quando você acorda, sua consciência volta, mas seu corpo ainda está paralisado. Você não consegue mover nada. Às vezes segundos, às vezes minutos. Para a maioria das pessoas que tem isso, é assustador, mas passa. Para mim, algumas vezes foram além disso. Eu tenho isso até hoje, com 23 anos. Sou casado, tô com a mesma pessoa desde os 14 anos, mas de fato só comecei a dormir acompanhado depois dos 18. E sabe o que é curioso? Os episódios mais intensos sempre aconteceram quando eu estava sozinho. Coincidência ou padrão? Você decide. Era uma tarde normal. Eu estava em casa sozinho, minha mãe tinha saído. Fui deitar no meu quarto, o meu quarto de sempre, e em algum momento eu entrei em paralisia do sono. Só que dessa vez foi diferente. A primeira coisa que aconteceu foi uma luz, como se alguém tivesse iluminando meu rosto com a lanterna de um celular, diretamente nos meus olhos. Durou uns 3 segundos e apagou. Meu primeiro pensamento foi: minha mãe voltou e tá me chamando. Mas eu não conseguia me mover e a luz sumiu. Aí começaram os sons, ruídos pequenos, como vozes finas, muito finas. Eu não conseguia entender o que falavam. Era como se fosse uma frequência errada, sabe? Como sintonia de rádio que não pega direito. Eu tentei abrir os olhos, e aqui é a parte que me dá arrepio até hoje. Quando eu piscava, a minha pálpebra fechava de lado. Não de cima para baixo, de lado. Igual a alguns répteis. Eu senti isso, na minha própria pálpebra, como se algo tivesse sobreposto no meu olho. E então veio a sensação mais pesada de todas. Primeiro, uma pressão no peito, como se algo estivesse fisicamente em cima de mim, me imobilizando. E junto com isso, a certeza, não o medo, a certeza de que tinha alguém no meu quarto. Não uma pessoa, várias. E que todas elas estavam me olhando. Eu não via nada, mas eu sabia que elas estavam lá. Quando a paralisia passou, eu não liguei para minha mãe. Fiquei esperando ela chegar. Precisava perguntar pessoalmente, olho no olho. Ela chegou por volta das 21 horas. A primeira coisa que eu perguntei foi: você veio em casa antes? Iluminou meu rosto com o celular? Ela disse que não. Ela não tinha voltado nenhuma vez. Eu estava completamente sozinho o tempo todo. Eu pesquisei muito sobre isso, e a ciência tem resposta para quase tudo o que aconteceu. Durante o sono REM, que é o sono dos sonhos, o cérebro paralisa voluntariamente seus músculos. É um mecanismo de proteção para você não agir fisicamente os seus sonhos. Na paralisia do sono, sua consciência acorda, mas o corpo ainda está nesse estado. Você está consciente, mas imobilizado. A luz que eu senti? Alucinação visual hipnagógica. O cérebro em estado REM projeta imagens mesmo com os olhos fechados. Vários estudos documentam isso. É um dos relatos mais comuns em paralisia do sono no mundo inteiro. As vozes finas? Alucinação auditiva. O cérebro continua gerando sons porque ainda está parcialmente em modo de sonho. A pressão no peito? Também documentada. Durante a paralisia, a sensação de peso sobre o corpo é tão universal que culturas do mundo inteiro criaram entidades para explicar. No Brasil, é a pisadeira. No folclore europeu medieval, eram bruxas montadas no peito do dorminhoco. No Japão, é o kanashibari. O fenômeno neurológico é o mesmo em todo lugar. Só o rosto muda. A sensação de presença? Tem até nome científico: Sensed Presence. Pesquisadores da Universidade de Genebra identificaram que durante a paralisia, o córtex parietal entra em colapso
e fabrica a sensação de que alguém está lá. É consistente em quase todos os relatos do mundo. Tá, mas aí vem o que a ciência não fecha tão bem para mim: a pálpebra. Eu nunca encontrei uma explicação satisfatória para a sensação de pálpebra lateral. Os movimentos oculares rápidos do REM explicam parte, mas a sensação física de que a pálpebra fechou de lado é algo que fica sem resposta clara. Agora deixa eu te trazer algo que pouca gente conecta com esse tipo de experiência: a Bíblia. Em Ezequiel capítulo 8, versículo 10, o profeta é transportado em visão até o templo de Deus em Jerusalém. E o que ele encontra lá dentro? Nas paredes, em toda a volta, estavam gravadas imagens de répteis e animais imundos. E os líderes do povo adorando essas criaturas em câmaras secretas, no escuro, acreditando que Deus não via. No contexto do Oriente Médio Antigo, répteis e serpentes representavam divindades das trevas, entidades do submundo, do caos, do oculto. Não eram animais. Eram símbolos de poderes espirituais que operavam na sombra. E em Apocalipse capítulo 16, versículo 13, o apóstolo João descreve uma visão do fim dos tempos. Da boca do dragão, da besta e do falso profeta saem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Esses espíritos fazem sinais, manifestações sobrenaturais e convencem as nações do mundo a marcharem juntas para a batalha final. Rãs que falam. Espíritos que se comunicam através de sons, frequências, mensagens que o ouvido humano mal consegue captar. Agora volta para minha experiência. Vozes finas que eu não conseguia entender claramente, como frequência errada. Pálpebra que fechou de lado como um réptil. Uma presença invisível, múltipla, me observando no escuro. Uma luz que não tinha origem humana. Eu não estou dizendo que recebi uma visita demoníaca. Estou dizendo que as escrituras descrevem entidades não humanas que operam no oculto, que se comunicam de formas estranhas, que têm características reptilianas, e que o relato mais antigo de uma entidade inteligente não humana na Bíblia é uma serpente que fala, no Jardim do Éden. A cosmovisão bíblica nunca negou a existência de seres de outras dimensões. Ela apenas os classifica, de forma diferente do que a ufologia moderna faz. Existe um campo de pesquisa sério, não de conspiracionistas, mas de psiquiatras, antropólogos e ex-funcionários de governo, que estuda a sobreposição entre experiências de paralisia do sono e relatos de abdução. Bud Hopkins e David Jacobs documentaram centenas de casos onde a experiência começa exatamente como a minha. Luz no rosto, paralisia, sons, pressão no peito e a sensação de presença. John Mack, psiquiatra de Harvard, concluiu após centenas de entrevistas que descartar esses relatos como puramente neurológicos era intelectualmente desonesto. A consistência dos detalhes entre pessoas que nunca se conheceram era difícil de ignorar. A pálpebra lateral que eu senti é um detalhe específico. Os chamados Greys, a entidade mais relatada em casos de abdução, são descritos com pálpebras que fecham de forma diferente da humana. Eu não fui pesquisar isso antes de sentir. Eu senti primeiro. E tem o fator da repetição. Não foi uma vez. Eu tenho paralisia desde os 15 anos. Sempre quando estou sozinho. Até hoje. O que seria um evento neurológico aleatório parece ter um padrão. E o que me deixa mais pensativo de tudo, quando fui conversar com minha mãe sobre aquela tarde, ela me contou que também teve uma experiência. Naquele mesmo quarto, anos antes de eu nascer. Uma experiência que ela nunca me contou porque não queria me assustar. Mas isso é história para outro vídeo. Eu fico muito com essa pergunta. Eu acredito no quê? A resposta honesta é:
Eu não sei. E eu acho que qualquer pessoa que diz saber com certeza, seja para afirmar que foi abdução, seja para afirmar que foi só neurologia, seja para dizer que foi espiritual, está sendo mais confiante do que os fatos permitem. O que eu sei é que aquilo foi real para mim. A luz foi real. Os sons foram reais. A pressão no peito foi real. A pálpebra foi real. A presença foi real. Independente da origem, aquilo aconteceu no meu quarto, no meu corpo, na minha consciência. E eu carrego isso há 8 anos. Não como trauma, mas como uma pergunta em aberto. Uma coisa que aconteceu, que eu ainda não consigo fechar completamente. Se você também já teve algo parecido, eu quero muito saber. Fala nos comentários, com detalhes, porque uma das coisas mais estranhas disso tudo é perceber o quanto esses relatos se repetem em pessoas que nunca se falaram, em lugares completamente diferentes. E se você nunca teve, boa sorte dormindo sozinho hoje à noite. Se você chegou até aqui, valeu demais. Esse vídeo foi difícil de fazer porque é pessoal de verdade. Não é pauta que eu peguei na internet. É coisa que aconteceu comigo. Se curtiu, deixa o like. Se inscreve para não perder o próximo vídeo, porque a história do meu quarto ainda não acabou. E me conta nos comentários, você acredita que paralisia do sono é puramente neurológica? Ou acha que tem algo mais aí?